Fala pessoal, boa tarde. Hoje eu vim falar, pessoal, da prisão domiciliar do Bolsonaro e as reflexões que isso pode acontecer e irão acontecer pro Brasil. Pessoal, se eu ser sincero, estou muito preocupado com a situação do nosso país. Preocupado mesmo, hoje mesmo eu recebi várias mensagens de pessoas que acompanham o meu trabalho, acompanham meus pensamentos, e eu vim fazer uma reflexão sobre o que vai acontecer com o nosso país. Afinal, nós estamos vendo, né, um momento histórico acontecendo no Brasil. A verdade é essa, aquele momento, aquela época de calmaria, né, aquela época de calmaria, ela passou. Assim como passou no mundo, acredito que passou no Brasil também. E eu vou dizer mais, pessoal. Assim, eu acredito que nós vamos passar por momentos turbulentos na nossa política e como população brasileira também, tá? Bom, galera, o que eu vim dizer? Eu vim falar assim, ó, é notório, né, uma perseguição deliberada contra o Jair Bolsonaro, né, pessoal? O que eu vou dizer para vocês? Existe e é notório que existe. E como isso deliberada e definitiva, né? Tá tudo levando a crer, e tudo já levou a crer que ele vai ser preso da partida da prisão domiciliar, depois ele vai a julgamento e vai ser preso mesmo não tendo ah, não tendo provas, né, físicas e provas conclusivas contra ele. Já está determinado isso, pessoal, e não fica só claro para nós, isso fica claro para o mundo. O mundo está vendo isso. O mundo está vendo um processo, um processo de mudança, tá, do Brasil e da política brasileira. Aqueles poderes que antes ficavam nas periferias do governo, agora tomaram conta do governo. E eles vão fazer de tudo para mudar o nosso país, para mudar a política, para mudar a economia, para mudar a sociedade brasileira. E é fato. E não é eu que estou falando isso ao Léo. Eu estou falando isso, pessoal, porque nós já olhamos, nós já presenciamos mudanças em outros lugares que começou parecido. Começou com um processo de eleição duvidoso. Muito antes disso, a máquina do Estado já tinha sido moldada com o Supremo, né? O Supremo, uh, o STF, né? O Superior Tribunal de Justiça. E no Brasil está aparecendo. O Brasil hoje ele tem dos ministros do STF 99%, 95% é alinhado com o governo atual. E esse alinhamento ele proporciona um benefício para o governo, porque esse governo ele vai perseguir todos os seus opositores políticos, assim como aconteceu na Venezuela. Todos os opositores do Nicolás Maduro foram perseguidos e presos. Os que não estão presos estão exilados. Notem que tem uma semelhança. Tu tem um Tribunal Superior de Justiça alinhado com o governo. O governo sabe que se ele não se mantém, ele não vai se manter, assim como Nicolás Maduro na Venezuela. De fato, ele perdeu as eleições. Ele perdeu pro González. Mas houve um processo de corrupção de votos, aonde ele se manteve no poder e decretou a prisão do González. Notem que é parecido o processo e vai se tornar muito pior e vai se tornar cada vez mais. Eu não estou falando, pessoal, que o Brasil está igual à Venezuela. Não, o Brasil não está igual à Venezuela. E se Deus quiser, nós não vamos deixar o Brasil chegar ao ponto de se tornar uma Venezuela. Porque a população vai ter que um dia vai ter que cair a ficha e ficar, digamos assim, e tomar atitudes essas que não vão deixar essa, desculpa o nome, mas
que me parece muito uma máfia, né? Essa máfia, esse jogo de cartas marcadas, aonde não pode fazer mais uma manifestação porque senão tu é preso. Que governo democrático, que governo democrático sério vai haver uma manifestação de um determinado de uma determinada parte da população e, digamos assim, o líder, né, o líder de tal vai ser preso no outro dia. Notem que isso não parece democracia, pessoal. E temos que também entender, né, a questão dessa prisão que aconteceu, né, com o Bolsonaro. Pessoal, não estou aqui falando se o Bolsonaro é bom ou é ruim. O que me preocupa e o que me deixa incomodado como cidadão e como professor e como especialista em política, história e geopolítica é que eu vejo um processo ditatorial acontecendo no Brasil. Um processo de censura generalizada e deflagrada contra os seus opositores, uma vez que tu não pode mais dizer nada nas redes sociais que vai infringir, né, o que eles acham que é democrático de direito, né? Então fica complicado, né, pessoal? Será que é uma plena democracia mesmo ou não? Eis a questão. Mas vamos tentar ver o cerne da questão. Vamos tentar entender o que aconteceu. Tá? Só para vocês entenderem. O Bolsonaro não poderia nem gravar vídeos, nem ter nenhum tipo de contato com esse tipo de manifestação. Pessoal, isso já é uma censura prévia, isso é inconstitucional. Tá? Isso é inconstitucional. Censura prévia é inconstitucional. E ele foi acusado, e por isso aconteceu a prisão, por um terceiro postar um vídeo. Não foi ele próprio que postou, foi um terceiro. Então quer dizer que isso me preocupa também muito mais ainda. Por quê? Me preocupa muito, porque imaginem só se um vídeo é gravado teu, ou uma pessoa posta um vídeo que tu está aparecendo, e o culpado é tu, não a pessoa. Quer dizer, mas tu vai ser preso, entendeu? Pelo um ato de um terceiro. Isso também é constitucional, pessoal. O que o mundo vê? O Brasil está num processo de ditadura. Está indo para um processo de ditadura. Estão me entendendo? Assim como aconteceu na Venezuela, está acontecendo no Brasil, na América do Sul. Ainda mais com os alinhamentos políticos que o governo tem. O governo tem alinhamento político com a Rússia, alinhamento político com a China, alinhamento político com o Irã. Imaginem só. O Brasil tem alinhamento político com a Coreia do Norte, pessoal. A Coreia do Norte tá, não sei se já fez ou está fazendo agora, uma embaixada no Brasil. Pelo amor de Deus. Uma embaixada da Coreia do Norte no Brasil. Para que nós brasileiros precisamos de uma embaixada da Coreia do Norte? Me diz. É inacreditável. Chega a ser um deboche para nós brasileiros. Pois bem, e os Estados Unidos? Onde é que os Estados Unidos entra nisso, pessoal? Os Estados Unidos está olhando e observando. E pode ter certeza, cada vez mais, quanto mais os Estados Unidos vê que nós estamos num processo de desligamento do cerne que o Brasil sempre teve, os Estados Unidos vão apertar mais o cerco. O meu medo é nós cairmos no colo dos chineses depois disso. O que não é benéfico para o Brasil. Não é benéfico para o Brasil. O Brasil está no Ocidente, não no Oriente. Entendeu? O Brasil pode ter ligações comerciais com todos os países que fazem bem para ele, mas não um alinhamento ideológico. É isso que eu falo para vocês, galera. Alinhamento ideológico, não. Alinhamento comercial, ok. Podemos comercializar com qualquer país do mundo. E é ótimo, porque nós estamos trazendo dinheiro para nós. Agora, alinhamento ideológico é muito perigoso. É muito perigoso, pessoal. É isso que nós temos que entender.
E nós temos um vizinho no norte, que é os Estados Unidos, muito forte. É o país mais potente do mundo, é a maior democracia do mundo, o maior PIB do mundo. Não é interessante para nós brasileiros sermos inimigo dele, ou ele nos ver como inimigo, como um problema. O Brasil nunca foi... Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Emprestou dinheiro a nós para nós conseguirmos a nossa independência. Então sempre foi um país alinhado com nós. Entendeu, galera? Então eu acho que é muito perigoso o Brasil, esses alinhamentos ideológicos que o Brasil está tendo, os alinhamentos internacionais e o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é uma notória perseguição aos oponentes políticos, tá? E eu desconfio de qual é o plano desse governo atual para o ano que vem. Por quê? Ele está tentando prender todo mundo. Por quê? Por que ele está perseguindo todos os oponentes de esquerda, os oponentes dele, os oponentes de direita? Por que a esquerda tá perseguindo? Essa é a questão. É isso que eu penso e espero que vocês estejam entendendo o que eu fale. Todos os oponentes do governo atual estão sendo perseguidos. Todos. Por quê? Porque eles têm medo de uma mudança no ano que vem? Tem medo que entre a oposição? A mando de quem essa oposição vai entrar? Vocês estão atrás de todos. Tá, pessoal? Então, assim, eu acho que isso vai fazer muito mal pro Brasil ainda, tá? A gente vai... Eu ainda acredito que vai aumentar as sanções, tá? O ministro Alexandre de Moraes, acredito eu, que ainda vai aumentar, não vai ficar só na Majestic. Eu acho que os Estados Unidos vai dobrar a aposta e pode piorar pro lado dele essa questão, porque se os Estados Unidos quiser fazer mais coisas, sancionar mais ele pode sancionar, e assim como ele pode sancionar todo mundo do governo, e vai dobrando a aposta, pessoal, dobrando a aposta, até quando? Até nós romper os laços diplomáticos Brasil e Estados Unidos? Será que isso é benéfico para a economia brasileira? Será que isso é benéfico para a população brasileira? O Brasil querer uma briga com um país que tem o PIB 15 vezes maior do que o dele? Que é totalmente dependente de tecnologia desse país? Os meios econômicos de transferência econômica, de uso cotidiano, tecnologias que existem dentro das nossas casas, nos carros e enfim. Então, pessoal, fica esse vídeo. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal, que está curtindo os vídeos, comentando, que estão olhando os vídeos também. Agradeço muito a todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, tá, pessoal? E um forte abraço do professor Everton.